Ok. Essa é a continuação, família. Eu ia fazer apenas um vídeo sobre a palavra inferno, sobre o inferno. Eu ia fazer apenas um vídeo, porém aqui agora ficou a continuação. É porque o vídeo cortou justamente quando eu encerrei, né, sobre o inferno e sobre o Sheol. Então o que a gente vai ter aqui? A Guiena, o Hades e o Tártaro como continuação, ok? Então o primeiro vídeo vai ficar como parte 1. Parte 1, esse aqui então já é a nossa parte 2. Vou tentar não cortar dessa vez, que eu queria ter feito um vídeo só. Então vamos aqui na parte 2, né? Então fizemos ali uma conclusão, né? Que o Sheol como um lugar aonde vai qualquer um que falece e que dorme sem consciência, não pega bem com a ideia, né, criada até mesmo pela etimologia da palavra ou do populacho, inferno. Então vamos lá. Você que já entrou direto no 2, pegue a parte 1, né? Pegue a parte 1. Guiena, origem hebraica. A Guiena... Para te perguntar uma coisa. Você tem uma renda mensal de mais de R$2.400? Guiena de fogo traduziram, né, como inferno. Isto é, lugar de punição futura. Lugar de punição futura. Designava originalmente o Vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. É um símbolo para descrever o perverso e a sua destruição futura. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz: será réu do fogo do inferno. Na Bíblia de Jerusalém diz, né, será réu da Guiena de fogo. Então, a palavra Guiena, ou Guiena de fogo, era ali o Vale de Rinom, o lixão ao sul de Jerusalém. É por isso que o bicho nunca morre, né? Porque ali é o lixo, é os animais em estado de putrefação, podres. Então, todas as vezes que quisesse, né, depreciar a existência de alguém, ou que vá para o inferno, né, depreciar o estado presente ou futuro ou eterno, né, seja lá a concepção de alguém, quando se usa a Guiena de fogo, o lixão de Jerusalém, o lugar de lixo, de animais mortos, podres, bichos que não morrem, então foi uma terminologia usada, ou seja, se estavam pensando em algum lugar para mandar alguém detestável, né, seria para lá. Então, o problema é que a Guiena de fogo, que é o Vale de Rinom, lixão ao sul de Jerusalém, onde lançavam animais mortos, coisas podres e os lixos, ele é um lugar, né, de existência física, né? Então, assim, pegar a Guiena de fogo e traduzir para inferno como punição futura é não entender a origem da palavra e nem no que se pensava quando usava a palavra, né? Então o judeu, quando mandava alguém se lascar,
Ao pensar no que ele queria dizer, que essa pessoa merecia ou deveria ser lançada no vale de Inom, ou na guiena de fogo, né? E desejar que ela nunca pare de arder, que esta pessoa, que o bicho nunca a deixa de comer, é personificar o vale de Inom como algo que alguém merecesse estar não temporariamente, mas por muito tempo. Por muito tempo, né? Então, o problema é que a guiena de fogo tem endereço, né? Tem lugar específico na Terra. Agora, usar ela para personificar um outro local ou traduzir como inferno, primeiro tem que entender que quem fala de guiena de fogo naquela época em nenhum momento entendia como o inferno pré ou pós-cristão. É só isso que tem que ficar claro, né? Então vamos avançar. Guiena de fogo tem lugar, tem endereço, e traduzi-la grotescamente como o que João Ferreira de Almeida ou os pós-cristãos pensava é não entender a etimologia da palavra. Então vamos para o Hades. O Hades, que agora o hebraico ficou para trás. Quando a gente for tratar agora de Hades e de Tártaro, né, já é da língua grega, né, já é do Novo Testamento. E você vai ver que cada vez mais a gente vai se aproximando de um pensamento atual. Então, só para concluir, né, o Sheol tem um entendimento, a Guiena tem um entendimento até mais presencial, físico. O Hades na mitologia grega, você tem que entender uma coisa, né? Os judeus já estavam helenizados. O que é helenizados? É a cultura grega já tinha imperado, já tinha tomado conta do pensamento filosófico dos intelectuais da época, né? Dos religiosos. Então, não é longe de dizer que os judeus pegavam as histórias dos gregos e às vezes personificava ou tentava personificar para a sua cultura, não só dos gregos, como também no exílio da Babilônia. Porque antes do exílio da Babilônia, tinha-se um pensamento como Jó pensava, que o bem e o mal vêm de Deus. Pós-exílio babilônico, o mal tomou referência, totalmente desprovido da personificação do bem. Só que agora os judeus, e também ali na região da Galileia, eles já estão helenizados. Então, tanto que vai usar o quê? O Hades, que o Hades é o deus das regiões do submundo, né? É o deus dos mortos, é o deus das regiões mais baixas. Se você for ali para os cavaleiros do Zodíaco, o Hades ali ele é o último... Eu estou colocando aqui, né? Mitologia grega com desenho. Mas entendeu? A última batalha, né, de Atena contra os deuses ali, o último é o Hades, né, o deus do submundo. Ok, vamos voltar aqui. Ok. Deixa eu ver aqui para não ficar muito grande. Realmente, o vídeo foi cortado em umas duas partes, mas vamos tentar aqui finalizar. Orcus, ou mundo inferior, ou reino da morte.
O uso posterior desta palavra, sepultura, morte, inferno, no grego bíblico está associado com Orcus, as regiões infernais, um lugar escuro, sombrio, nas profundezas da terra, um receptáculo comum dos espíritos separados do corpo. Geralmente, Hades é apenas a residência do perverso. Lucas capítulo 16, 22 a 23, morreu também o rico e foi sepultado. Isso na Bíblia de Jerusalém. Na Vulgata, tradução do hebraico para o latim, na Vulgata, ali, foi sepultado no inferno. Entendeu? Então, Hades é a morada dos mortos. Só que é o lugar aonde qualquer um que morresse ia, bom ou ruim. Porém, a diferença é que no Hades havia uma divisão. No Hades. Então, o Hades aqui o pensamento aqui é o lugar para onde todos que morrem vão, bons ou ruins. Ah, mas o bom não vai para o céu e o ruim vai para o inferno? Esse é um pensamento pós. Né? O pensamento aqui, na época dos evangelhos, né? Porque que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é as portas do inferno, é a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Então, Jesus vencendo a morte, o Hades não tinha mais poder de manter os salvos ali. Por isso ele levou o cativeiro, né? E ele tem a chave da morte do inferno. Ou seja, Jesus não permite que o Hades tenha poder de manter ali os mortos salvos. Então, antes de Cristo, esse é o pensamento. Antes de Cristo, todos iam para o Hades, todos. Porém, no Hades havia a divisão que a gente vê ali entre o rico e o Lázaro, ou seja, o seio de Abraão e o lugar de sofrimento. No Hades. Havia uma separação. Então, quando Jesus ele morre, ressurge ao terceiro dia, ele tira o poder da morte de manter os salvos no Hades. Eita glória, no Hades. Então, as portas do inferno, que ele não é a porta do inferno, é a porta do Hades, não pode prevalecer contra os santos que são a igreja. Os santos são a igreja. Então, o Hades é isso aí. Resumindo, o que é o Hades? Morada dos mortos. Dos mortos. De qualquer morto. Porém, agora, pelo sacrifício de Jesus, o Hades não mantém os cristãos. Né? Não mantém os cristãos. Essa separação, que agora chamamos de paraíso, né, está em outro lugar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é no Hades, é em outro lugar. Então, né, Jesus levou-os para o paraíso. Ou seja, não é mais para o Hades. Na verdade, o inferno ele é mais parecido à ideia posterior com o Tártaro e o Hades, né? Porque realmente o rico ou o ímpio, né, ele ia para lá e em tormento. Apesar que o Hades também se mantém um local de manter a pessoa até o julgamento. Por quê? Porque é depois do julgamento que a pessoa é lançada, né? Vamos pegar esse pensamento aí, né? Na verdade, a ideia era ninguém ir para o inferno, mas depois do julgamento ser lançado no inferno, que será lançado no lago de fogo e enxofre, lá em Apocalipse. Então, assim, embola muito os tempos, os pensamentos e as coisas. Você vê que é uma construção de pensamento. E misturar tudo e embolar tudo, para quem estuda, é óbvio que é um erro gritante. Né? Mas para leigo, tanto faz como tanto fez.
Então vamos concluir aqui para não ficar muito longo. O Tártaro. O Tártaro é um grande problema, na minha concepção, porque o Tártaro é algo assim completamente grego, completamente mitológico, né? No Tártaro está os titãs, os filhos dos deuses. No Tártaro está os deuses que tiveram relações com mulheres. Ali a história de Hércules, a história dos titãs e que foram presos nos grotões do Tártaro. Na Ilíada de Homero, representa-se o Tártaro como uma prisão subterrânea, tão abaixo do Hades, abaixo do Hades. Ainda segundo a mitologia, neles são aprisionados somente deuses inferiores, Cronos ou os titãs, enquanto que os seres humanos eram lançados no submundo do Hades. Então você vê que o Tártaro é para lá do Hades, né? O Tártaro é para lá do Hades. Então vamos concluir aqui. Tártaro, de origem grega, abismo mais profundo do inferno, o nome da região subterrânea, sombria e escura, considerada pelos antigos gregos como a habitação dos ímpios mortos, onde sofre punição pelas suas obras. A palavra Tártaro foi usada apenas uma vez no Novo Testamento, que é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou nos abismos tenebrosos. Isso que é o Tártaro, é um abismo para lá do Hades, é um abismo tenebroso, ok? Um abismo tenebroso do Tártaro. Se é a Bíblia de Jerusalém, a Almeida, revista corrigida, é havendo-os lançado no inferno. Você vê, a Almeida pega tudo e lança no inferno. A Almeida pega tudo e lança no inferno. Lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro. Então, olha o que um judeu helenizado, aonde os gregos colocam os filhos dos deuses rebeldes, os judeus conseguem lançar. Na verdade, o judeu pega esse pensamento e lança anjos no Tártaro, né? E Almeida lança no Tártaro os ímpios. Então, olha só que nós temos aqui três histórias no Tártaro. A primeira história do Tártaro, né, é que os gregos põem lá os titãs. Né? Quem são os titãs? São super-humanos que se tornaram super-humanos porque deuses tiveram relações com humanas e veio os titãs, né? Seres superpoderosos, Thor, né? Aquele martelo, né? Bota ali, como é que é o filme da Walt Disney, lá, os titãs, e bota tudo no Tártaro, né? E os judeus colocou os anjos rebeldes no Tártaro, e Almeida colocou os ímpios, né? Então tem três personificações do Tártaro, o lugar, né, obscuro, tenebroso, para lá do Hades. Ok, encerramos aí o estudo. E você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, e o inferno? Então, essa é a questão. O inferno, em primeiro lugar, é uma palavra que não está na Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita nem em latim nem em português. Então, na verdade, a palavra inferno, ela não existe em termos de originais. Originais, o que eu digo é nos escritos, né, das línguas originais, o grego e o hebraico. Certo?
O que nós temos é Guiena, Sheol, Tártaro e Hades. E cada um desses tem um pensamento. Tem um pensamento aleatório, parecidos e em alguns bem diferentes. Agora, mas você acredita no inferno no sentido de o lugar aonde o ímpio sofrerá tormento depois dessa vida? Aí já é uma questão pessoal de fé que, particularmente, eu posso dizer que eu acredito sim em um lugar de sofrimento para aqueles, né, que Deus crê, considera e acha que vai sofrer, que tem que sofrer, o que merece sofrer, entendeu? Que existe um lugar de sofrimento ou de paz, de sofrimento para uns e de paz para outros, é nítido na Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe sim uma ideia de sofrimento ou de felicidade pós-morte, tanto no Antigo quanto no Novo. A questão é que as palavras usadas para descrever esses lugares, elas não são tão bem interpretadas e nem foram tão bem traduzidas, ou seja, Almeida colocou uma mesma palavra para traduzir 4 terminologias. 4 terminologias. E que a dele não quer dizer muito com nenhuma dessas 4, e essas 4 se diferem entre si. Então sim, creio em um lugar bom, creio sim em um lugar de sofrimento, porém, nós temos que usar o que a gente tem. Não podemos ir para o mundo de Nárnia, não podemos fantasiar, não podemos pegar um pensamento católico apostólico romano, né, sobre, né, o Alto da Compadecida, porque daqui a pouco vai para o purgatório aí, né? Daqui a pouco você vai para o purgatório, né? Você vê, né, até o purgatório criaram, né? O purgatório é lugar para tirar o ímpio do inferno, né? O purgatório é o lugar para tirar quem ia sofrer para parar de sofrer. Isso nem existe, né? Aqui não tem purgatório na Bíblia Sagrada, né? Espero que você tenha gostado desse estudo, espero que você tenha achado interessante esse estudo, espero que você faça pesquisa sobre esse estudo, espero que você possa deixar o seu comentário, a sua opinião. Está aí, né? Ficou em 2 partes, né? A minha ideia era ficar em um vídeo só, mas eu vou dividir entre parte 1, onde eu falei sobre o inferno e o Sheol, e depois, na parte 2, ficou aí a conclusão do inferno e o Sheol em relação ao Hades, a Guiena de fogo, ao Hades e ao Tártaro. Um abraço a todos. Vou deixar na descrição aí uma coletânea, né, de livros acadêmicos, teológicos, onde você pode estar fazendo uma pesquisa profunda, né, sobre esse e qualquer outro assunto. E viremos com outros vídeos, com outros temas. Essa coletânea você pode adquirir na página da Hotmart, que eu vou deixar aí, ou entrando em contato, ok?